Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Nosso convite é, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai lá dar o seu like, curte e compartilhe o nosso canal para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Amém? Para iniciarmos, eu quero te convidar a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Salmos 141, versículo 2, Salmos 141, versículo 2. Lá diz assim: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Querido, que as nossas orações, elas possam subir até a presença de Deus. E que as nossas mãos possam estar levantadas como um sacrifício, como uma oferta de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos dar início a este culto que eu sei que vai ser poderoso na presença do nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, nós entramos agora na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que nós sabemos que o Senhor irá fazer, ó Deus, nessa noite. Nós Te pedimos, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo sobre cada vida. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos Te adorar, nós queremos, ó Deus, ter um tempo de cultuar a Ti, que possamos, ó Deus, ouvir as nossas orações, ó Pai, que o Senhor possa ouvi-las, que elas possam chegar, ó Deus, até o Teu trono como um cheiro suave, ó Deus, e que no momento do louvor nós possamos Te adorar, nós possamos nos render, nos prostrar a Ti, ó Pai. Deus, eu Te peço que agora o Senhor possa ir de encontro a cada um, onde quer, ó Deus, que os Teus filhos estejam, que eles possam sentir o Teu toque, a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o nosso Deus então, amém? Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és
sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus.
És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus. Boa noite, queridos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, amém? Obrigado por estar conosco, amém? Obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida, amém? Essa noite será uma noite maravilhosa, amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para transformar a nossa história, amém? Glória a Deus. E eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse link com alguém. Se você tiver alguém que você ama, que mora aqui na região de Boston, ou até mesmo aí no Brasil, você que está no Brasil, alguém que você ama e você gostaria que ela ouvisse uma palavra que abençoasse a vida dela, então compartilhe o link em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de ler com você João, capítulo 6, versículo 47. Abra aí a sua Bíblia. João 6, 47. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Jesus está dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Esse é o tema de hoje. Eu quero falar sobre vida eterna, né? Vida eterna, para muitos, poderia simplificar como vida após a morte. Porque quando nós falamos de vida eterna, estamos falando de uma vida que está além dessa aqui. Essa é finita, né? Estamos falando de uma vida que continua depois dessa. É claro que eternidade fala de algo que nunca termina, né? Mas poderíamos dizer justamente disso, dessa vida que permanece depois que a gente parte dessa terra, né? Nós temos dois grupos, né, de seres: os seres inanimados e os seres animados, né? Os inanimados, eles não têm vida, já por si só não tem vida. A pedra não tem vida, né? A terra não tem vida, né? E aí já são o ser que não contém a vida, né? Agora tem os seres o quê? Animados. Os animados são o quê? As árvores, as bactérias, os animais dos quais nós nos incluímos, não é verdade? Agora, dentre os animados, nós temos, nessa questão inclusive dos animais, nós temos dois grupos, que são aqueles que são conscientes ou racionais e aqueles que são inconscientes ou irracionais. Nesses dois grupos, um ponto é pacífico: todo mundo vai morrer, todo mundo vai deixar de existir nessa terra, todo mundo tem finitude. A diferença é que os animais irracionais não sabem que vão morrer. Os homens sabem que vão morrer. Pronto.
está dividido o grupo aqui. Tem um grupo que tem vida, que está vivendo nessa terra, mas um dia vai deixar de existir. Um dia vai morrer. Um dia vai se findar nessa terra. Mas eles não têm consciência disso. Mas tem um outro grupo que somos nós, seres humanos, que nós não apenas vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Isso faz muita diferença, porque aí a gente vai o quê? Raciocinar, pensar sobre essa questão da existência e sobre essa questão da vida eterna. Agora, quando nós falamos de vida eterna, estamos falando de continuar a vida, muitos não acreditam necessariamente na vida eterna na dimensão espiritual. Muitos não acreditam que nós vamos partir dessa terra para uma outra dimensão. Muitas pessoas estão na terra e estão hoje vivendo a sua vida, mas em função unicamente da terra, porque elas não creem. Elas creem realmente que um dia a vida delas vão findar e elas vão morrer e tudo acabou, não tem história depois da morte. Pronto, elas entendem essa realidade, elas aceitam essa realidade. Não, acabou, eu não vou existir mais e acabou. Na época de Jesus, no período antes um pouco de Jesus e depois um pouco de Jesus, nós tínhamos o que? Os estoicos. O estoicismo era uma corrente da filosofia. E como é que eles pensavam? Eles diziam, olha, nós estamos num mundo, num universo perfeito. Tudo aqui foi feito de uma forma perfeita. E se é perfeito e nós fazemos parte desse universo, não tem nada de errado. Nem agora e nem depois que a gente morrer. Porque, de fato, nós não vamos morrer. Nós vamos ser transformados. Nós não vamos deixar de existir. Nós só vamos existir de uma forma diferente. Então os estoicos diziam o quê? Eles diziam, quando você deixar de existir como um ser humano, como um homem, você vai virar semente. Você vai virar adubo, você vai fazer parte do universo de uma forma diferente. Você vai ser um fragmento do universo. Você vai estar vivendo de uma forma diferente, mas você vai continuar tendo a sua parte nesse universo, ainda que não seja como você é hoje, mas fazer de uma forma diferente. Assim como as árvores existem, assim como as pedras existem, assim como a água existe, você vai existir, mas de uma forma diferente. Então eles colocavam um tipo de existência dentro do coração dos homens que levava-os a ter o quê? Uma conformação com a morte. Por quê? Porque eles entendiam, não, eu não vou morrer, eu vou deixar de existir como um homem, como uma mulher, como um ser humano, e vou passar a existir como uma outra forma de existência. Pronto. Então, eles conseguiram incutir isso, e muitas pessoas acreditavam nisso. Então se dizem, não, você vai virar um adubo, você vai virar uma semente, você vai virar uma outra forma de existência nessa terra. De alguma forma, coloca uma esperança, né, na pessoa. Não, eu vou fazer parte de alguma forma do universo. Então as pessoas tinham essa questão. Né? Por quê? Nós queremos continuar vivendo de alguma forma. Então outras pessoas, elas tentam o quê? Elas tentam colocar essa questão da vida eterna, ou então da existência pós-morte, de uma outra forma. Elas tentam colocar a existência dela pós-morte na Terra de um outro jeito. Né? Então você pega um soldado que está lutando bravamente na Terra, né? Ele está lutando bravamente na Terra, e aí você diz assim, olha, ele está lutando pela sua pátria, tá mesmo. Ah, ele está lutando pela sua família, tá? É verdade que ele está lutando pela sua família, ele está lutando por aquilo que ele acredita, é verdade. Agora, muitos daqueles soldados têm um anseio dentro deles. Eles não querem que a sua história desapareça depois que eles morrem. Então o que eles fazem? Eu vou lutar bravamente pela minha pátria, eu vou lutar pela minha família, mas eu tenho um desejo, eu também tenho um desejo, e o meu desejo é que depois que eu parta desta terra, ainda eu vou existir na história. Eu vou existir de alguma forma. Eu vou partir dessa terra como um herói. E como herói eu vou existir. Eu vou estar no mural do exército. Eu vou estar nos anais da história. Eu vou estar na memória das pessoas. Eu vou existir de outra forma. Eu vou continuar existindo. Eu não vou deixar de existir depois da minha morte. Ou seja, as pessoas tentam colocar isso. Nós vemos tantas pessoas que talvez almejaram um dia, eu vou continuar na história. E eles começaram a compor música e compuseram músicas maravilhosas. E eles foram embora dessa história. E a sua música continua tocando. A gente continua ouvindo a voz dessa pessoa. Quantas pessoas já saíram dessa terra? Mas nós continuamos vendo a imagem delas. Nós olhamos quem? Vamos olhar aqui. Nós falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Falamos sobre Davi, falamos sobre Salomão. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas na história bíblica que já foram embora há tanto tempo, mas nós continuamos falando sobre elas. Falamos sobre Pedro, Tiago e João, falamos sobre Paulo. Nós continuamos falando. Eles fazem parte do nosso ambiente.
Nós olhamos para a história mundial, nós olhamos os nomes, nós olhamos Alexandre o Grande, Abraham Lincoln, Martin Luther King. Ou seja, a gente está falando de pessoas que não estão mais aqui. Como o grande evangelista Billy Graham não está mais aqui. Um homem que fez uma história nos Estados Unidos, ele não está mais aqui. Mas continuamos o quê? Trazendo eles para o nosso ambiente. Não é verdade? Nós olhamos para o esporte, pessoas que fizeram diferença, né? Ayrton Senna do Brasil, a gente não esquece esse nome, né? Ayrton Senna do Brasil, nosso grande campeão, foi embora há tanto tempo já, mas ele faz parte da nossa conversa, ele faz parte do nosso dia a dia de alguma forma. Agora, a questão é, nós podemos até dizer, nós imortalizamos essas pessoas, não é isso? A gente pode dizer, são pessoas que foram imortalizadas. Não, na verdade não foram imortalizadas. Elas poderiam até pensar dessa forma, e nós podemos até pensar dessa forma, mas é só uma forma de dizer, porque nós não imortalizamos ninguém, nós imortalizamos uma memória, nós imortalizamos um nome, nós imortalizamos um evento, nós colocamos na história de forma que ele permanece, que ele está acessível, mas a pessoa, o indivíduo não está mais aqui. Você não consegue conversar com Ayrton Senna, você não consegue conversar com Abraham Lincoln, você não consegue conversar com Moisés, com José, você não consegue conversar com o rei Salomão, com Davi. Não, a gente não consegue conversar com nenhum deles. A gente até fala, né, muitas vezes, eu resolvi conversar com Paulo. Não, nós não conversamos com Paulo. Isso é só uma forma da gente expressar. A gente conversou com o ensino de Paulo, com as palavras de Paulo, com o jeito que ele falou. Nós conversamos com Jesus, porque ele ressuscitou, subiu os céus, intercede por nós. Então nós falamos, nós oramos e falamos de Jesus, porque ele sim está no meio de nós, amém, querido? Ele está vivendo entre nós, amém? Agora, fora Jesus, querido, os outros todos partiram. Os outros todos foram embora. Eles não permaneceram na terra. O que tem na terra são fruto do trabalho deles aqui na terra. Ok, tem fruto, deixaram fruto, obras. Muito bem, ficou na terra, permaneceu. E Deus não tem nada contra isso, né? A Bíblia conta da memória das pessoas. Deus dizia para se lembrar daqueles que andaram na fé, copie o exemplo, né? A Bíblia fala quantas vezes cita, né? Jesus citou muitos nomes do Velho Testamento, né? Hebreus tem um capítulo inteiro dedicado à galeria dos heróis da fé, ou seja, falando ali de todas aquelas pessoas que deixaram a sua marca na história, deixaram de alguma forma uma mensagem que perpetuou, permaneceu na terra, ok? Mas isso não significa a existência delas. A existência delas está em outro campo. E foi isso que Jesus fez quando veio para a terra. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Que existe uma existência pós a terra. Uma existência que está além desse campo que nós vivemos hoje, material, sensível. Assim como um dia Platão visualizou de alguma forma e trouxe essa questão, o mundo das ideias, né? Existe esse mundo que é espiritual. E que lá nesse mundo espiritual existe vida. E existe morada nos esperando, nos aguardando. Então entenda uma coisa, quando Jesus chega na terra, ele chega para, de fato, esclarecer. Uma coisa que às vezes em algum tempo estava nublado, mas ele diz claramente. Ele diz que existe o céu, ele diz que existe o inferno, ele diz que existe anjos, ele diz que existe demônios, ele diz que existe um campo espiritual, ele diz que existe o reino de Deus, o reino dos céus. Quer dizer, Jesus, ele está trazendo a dimensão exata de como a nossa vida procede. E é por isso que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, aleluia. Amém? No exemplo terreno nós temos Lázaro, né? Lázaro, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, né? Porque Lázaro, ainda que estava morto, ele ressuscitou. Coisa louca. A gente tenta entender como é que funciona isso, né? Como é que funciona, mas ele ouviu no mundo espiritual e Jesus chamou. E como Jesus é Senhor da terra e dos céus, do campo natural e do campo espiritual, então Jesus podia chamar ele de volta, né? Então entenda como é que funciona. Nós estamos na terra, mas Jesus diz, existe um céu. Eu vou preparar a morada para vocês. E vocês que creem em mim, vão receber a vida eterna. A vida eterna. Por isso que essa é a mensagem que tem que estar no nosso coração. Essa é a missão, né, dos cristãos. A missão dos cristãos na terra é pegar a humanidade, pregar Jesus e fazer com que a humanidade vá para a eternidade por Jesus. Amém, querido? E aí eu quero usar duas histórias importantes para que a gente possa guardar essa ideia da vida eterna tão importante para cada um de nós, que nós trazemos através de Jesus. Amém? Lucas 16, 26 diz,
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá, os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Uau! Essa é a história do rico, e a Bíblia chama ele de rico, e não tem nenhum nome, né? É o Lázaro e o rico. O Lázaro era um mendigo, não era o Lázaro que Jesus ressuscitou, mas era um homem que a Bíblia diz que passou privações a sua vida inteira, né? E aí existe o rico, e os dois morrem, estão na outra dimensão. O rico enxerga que aquele Lázaro está no seio de Abraão, ou seja, no lugar onde estão aqueles que foram separados por Deus para habitar a vida eterna em vitória. Amém, queridos? Aqueles que estavam salvos. E aí existe a outra parte, que é a parte de tormento, onde o rico está. E o rico não consegue entender aquilo, ele está passando aquela situação difícil agora, depois da morte, uma situação difícil, terrível, e aí ele tem muita sede, ele está em tormento. Ele fala para Abraão: Abraão, estou com sede, por favor, me ajude. E Abraão diz para ele o quê? Filho, eu não posso fazer isso. Ainda que eu quisesse, eu não posso. Existe um abismo entre nós. Uau, querido, existe um abismo entre os dois mundos. Lá na eternidade, existe 2 mundos e existe um abismo entre eles. Eles estão separados. Aqui na Terra, bem e mal se atropelam no dia a dia. Muitas vezes nós somos afetados pelo bem, muitas vezes somos afetados pelo mal. Quer dizer, existimos dentro de um mundo que existem essas 2 dimensões trabalhando. Existem anjos de Deus trabalhando na Terra todos os dias. E existem também demônios trabalhando todos os dias contra os homens. Quer dizer, a humanidade está envolta a essas 2 dimensões. Mas depois que partimos dessa Terra, já não tem mais esse ambiente acidentalmente mixado muitas vezes. Não, lá existe uma divisão muito clara, bem para um lado, mal para o outro lado. Ou seja, Deus separa ali. Ali existem os salvos e os condenados. Então Lázaro tem essa surpresa. Ele entende que ele não pode mais se juntar àqueles que estão fazendo bem. Enquanto estivesse na terra, ele podia fazer, mas ele passou a vida na terra não entendendo como funcionava o propósito da sua vida. Então, ele não fez essa divisão entre aqueles que buscavam a Deus, buscavam o melhor de Deus, buscavam a vida eterna, e ele então não se juntou a essas pessoas, não fez nada. E ele chegou lá em cima e entendeu que havia uma divisão clara sobre isso. Ainda que ele não quisesse aceitar e nem acreditasse enquanto estivesse vivo, ele entendeu depois da morte que de fato isso estava acontecendo. E ele fala: que coisa, uau! Errei feio. Errei, agora não consigo mais consertar. Não existe como eu resolver essa vida. E aí ele fala: não. Então, eu te peço, pai Abraão, envie alguém para falar com os meus familiares. Por quê? Porque eles vivem uma vida como a minha. E eles também não entendem o sentido da existência deles. E não entendem a questão da vida eterna. Eles estão vivendo. Muitos deles estão pensando que vão ser um fragmento do universo. Muitos deles estão acreditando que vai acabar tudo quando eles morrerem. E acabou tudo. Muitos deles não creem em céu e inferno. Eles estão vivendo essa vida. Muitos deles estão construindo na terra. Estão se ocupando em construir uma história. Tentando deixar, de alguma forma, a existência deles para frente. E eles não entendem que depois vai ficar a memória. Mas que eles vão adentrar um mundo que eles entram como indivíduo. O indivíduo nunca fica na terra. O indivíduo vai para uma nova dimensão. E então ele fica desesperado, começa a pedir isso. E Abraão, ele diz: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Uau, querido, que coisa. Esse homem entendeu que ele tinha errado primeiramente porque ele não colocou na sua vida o valor da vida eterna. Ele não colocou da forma correta. Ele não buscou entender o valor da vida eterna. E ele não trabalhou para isso. A vida inteira, ele viveu de uma forma, aproveitou a vida, mas ele não se preparou para a vida depois da terra. Número 1, isso. Número 2, ele entendeu que ele não ensinou os seus familiares. Consequentemente, seus familiares estavam indo na mesma direção. E se ele achava que ele estava num lugar ruim, ele entendeu que os seus familiares estavam indo pelo mesmo caminho. E ele espera que a sua família receba um recado dele ou de alguém que está ali com Abraão para resolver a situação. E Abraão disse uma coisa para ele: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Uau, que coisa. Queridos, Moisés representa a palavra, a lei. A lei é a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem preparado para nós.
essa Bíblia que você tem aí e que muitas vezes está ali num cantinho que você nunca pega para ler e você não consegue entender, você não consegue desvencilhar o caminho da salvação. Os homens estão vivendo dessa forma, sem uma direção clara, vivendo a sua vida de forma absoluta, mas eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas eles não entenderam que existe um mal e que se eles estão andando no caminho errado, Deus pode ser bom, mas eles não estão andando no caminho de Deus. E se Deus é maravilhoso, mas eles continuam no caminho errado. E esse caminho errado não vai dar na presença de Deus. Então, olha que coisa. Moisés representa o quê? A palavra. E os profetas representam o quê? Os pregadores, aqueles que insistem, os evangelistas, os pastores, as pessoas que têm uma preocupação, que insistem com você, vamos para a igreja, que insistem com você, vamos fazer a célula, vamos para a célula, que insistem com você, vamos ler a palavra. Estão trabalhando para que a sua vida seja diferente, não apenas aqui na terra, em que você aprende novos valores para a sua família, para você, mas também depois da terra, porque aí você vai para a vida eterna, e mais vai para o lugar certo, aonde você vai viver feliz eternamente. Amém, querido? Glória a Deus. Esta é a palavra, a lei e os profetas. Ou seja, o que Jesus está ensinando ali é que nós temos a oportunidade agora, right now. Nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra, ouvirmos o evangelho. Nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos as ferramentas que vão nos ajudar a construir a nossa história na eternidade, depois que partimos dessa terra. Nós temos consciência, os animais não sabem que vão morrer, mas os homens sabem, e nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, se você sabe que vai morrer, prepara-te para que você vai viver depois que você partir dessa terra. Esse homem teve duas coisas que o atormentaram mais ainda. Primeiro, ele estava num lugar terrível que ele não gostaria de estar. Pronto, ele entendeu em primeiro lugar que ele não podia mudar essa situação mais. Ele estava no lugar errado e não podia mais mudar a sua situação. Que coisa! Em segundo lugar, ele entendeu que ele não podia avisar seus familiares. Ele não podia dizer para aqueles que ele amava, olha, não vem para esse lugar não, age de forma diferente. Não podia fazer isso. Por quê? Porque ele estava separado. Não tinha como ele visitar ninguém. Não. Ele estava separado completamente. Eu não queria ter essa sensação, nem você. Eu não quero, em nome de Jesus. Eu não quero que você tenha, eu não quero ter. Amém? Em nome de Jesus, vamos preparar nossa vida aqui nessa terra. Amém, amado? Porque esse homem, ele tinha tudo que ele desejava enquanto vivo, mas ele não tinha tudo que precisava. E essa é a questão. Não é o que nós temos necessariamente, é o que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos viver bem nessa terra, ser uma bênção nessa terra, mas nós precisamos preparar nossa vida para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, uma história com final muito triste. Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que lhe dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas ou as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa do Simão Curtidor, e ele te dirá o que fazer. Uau! Quero encerrar com essa história com um final feliz, um final maravilhoso, um final abençoador, querido. Esse homem, Cornélio, ele não era um homem que conhecia a Deus. Olha que coisa. Ele não era um homem que estava na igreja. Ele não era um homem que estava servindo a Deus com propósito. Ele não era um homem que estava pregando evangelho. Ele não era um homem que estava pastoreando. Ele não era um homem que estava louvando, adorando, participando do teatro. Não. Ele não estava fazendo parte de nenhuma denominação. Ele estava na sua casa. E a Bíblia diz que na sua casa ele fazia o melhor que ele podia para alcançar a Deus. Uau, que coisa! Muitas vezes nós cristãos não estamos fazendo quase nada, mesmo sendo cristãos, mas não estamos fazendo quase nada para o reino de Deus ou para Deus. Mas esse homem, mesmo sem ser um cristão, mesmo sem estar afiliado a uma agremiação religiosa, esse homem estava o quê? Fazendo o melhor que ele podia. Provavelmente ele tinha um anseio no seu coração, ele queria conhecer melhor a Deus, ele queria se aproximar a Deus. Provavelmente, ao contrário das outras pessoas que estavam acumulando bens, que estavam escrevendo livros, que estavam fazendo
feitos históricos, fazendo alguma forma para que pudesse perpetuar a sua existência na terra. Esse homem não, ele estava preocupado em alcançar a vida eterna. Ele estava preocupado em como seria a sua vida, a vida da sua família, após sair dessa terra. Então esse homem, ele está buscando a Deus, mas da forma dele. O que tem que fazer? Fazia oração, dava esmola, dava oferta, ou seja, ajudava as outras pessoas. Ele queria de alguma forma, né? Ele não sabia quais eram os mecanismos, mas ele estava lutando, querendo, buscando. Muitas vezes nós sabemos tudo que nós precisamos fazer e não fazemos. Mas aquele homem, mesmo sem saber o que fazia, ele estava buscando. O que eu posso fazer? Eu preciso encontrar. Ele tinha uma sede por Deus. Ele não tem uma sede por religião. Ele tinha uma sede por Deus, porque Deus ouviu a oração dele e aceitou as esmolas, os sacrifícios. Ou seja, Deus aceitou as orações, tudo. Por quê? Porque ele estava buscando a Deus e não uma religião, né? Então aquele homem naquela busca, e aí um anjo aparece. Glória a Deus, aleluia. Querido, um anjo aparece. Você fala, meu Deus, um anjo apareceu para aquele homem, um anjo nunca apareceu para mim. Pois é, mas apareceu para ele. Glória a Deus, aleluia, amém. E aquele anjo aparece, e o anjo começa a conversar com ele. Talvez você diga, pronto, aí já resolveu tudo. Se tem um anjo falando comigo, né? Se aparecer um anjo falando comigo, resolveu minha história, né? Mas o anjo apareceu para ele para dizer uma coisa clara: você está sendo aceito. Deus ouviu as tuas orações. Deus me enviou para falar com você, mas eu tenho um recado para você. Talvez Cornélio ficou pensando, ele vai me dizer agora o caminho da salvação. Ele vai me dizer o caminho da salvação. E o anjo de alguma forma diz, mas ele colocou um aspecto que talvez aquele homem ainda não sabia e soube naquele momento, né? Em outras palavras, o anjo diz para ele, Deus quer que você seja salvo, mas a resposta vai vir através de um homem chamado Pedro. Busque a Pedro e Pedro vai te dizer o que é necessário você fazer para que você seja salvo. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Amém? Sabe o que o anjo estava dizendo para Cornélio? O anjo estava dizendo para Cornélio, Cornélio, a resposta está ali, pertinho de você. Sabe, a resposta está num homem que ontem estava pregando na igreja e você não foi assistir o culto. Você não sabia que tinha que ir lá assistir o culto. Você não sabia que tinha que receber a palavra, que a palavra ia gerar fé no seu coração para você aceitar Jesus. Olha, eu quero dizer para você, Cornélio, que você fez tantas coisas boas e maravilhosas, mas que Pedro vai te ensinar qual é o caminho para chegar à salvação. O anjo trouxe para Cornélio aquilo que nós temos hoje. O anjo disse, olha, se você hoje ouvir a voz de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir Moisés e os profetas, você vai ser salvo. Como você ainda não ouviu a palavra de Deus, não ouviu os profetas, eu quero levar você a conhecer alguém que vai trazer isso para a sua vida. Amém, querido? Foi isso que o anjo fez. E aí o que aconteceu? Cornélio ouve o anjo, aceita aquela palavra e a Bíblia diz que ele manda buscar a Pedro e ele fala com Pedro, ele fala, diz tudo aquilo que tinha acontecido e Pedro prega, começa a pregar na sua casa e não somente ele, mas os seus familiares são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas, ou seja, a salvação chegou, a glória de Deus chegou naquela casa, tudo aquilo que aquele homem sonhava, orava, buscava há tanto tempo, ele encontrou, porque ele tinha uma sede no seu coração e ele buscou a vida eterna de uma forma tão tremenda que Deus enviou o caminho para que ele chegasse nela. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia! Eu não sei se você tem buscado, como você tem buscado, né? Todo mundo quer, como eu já disse, continuar vivendo nessa terra. Muitos através do nome, muitos através da herança, muitos através dos feitos, muitos através da arte, muitos através do misticismo, muitos através da filosofia, da sabedoria. Não, eu vou viver na terra de alguma forma. E muitos estão buscando. Talvez você esteja buscando, eu não sei qual é a forma, mas eu quero dizer para você, se você hoje buscar a Jesus, Ele tem resposta para a sua vida. Ele tem a salvação para você. Querido, quer dizer para você, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual de Deus. A Bíblia é o GPS que vai te levar para a vida eterna. A Bíblia é aquele que Deus deixou para que você descobrisse todos os tesouros escondidos. Tudo aquilo que você não entendia. Quando você lê a palavra, vai abrir a sua mente e você vai compreender perfeitamente. Amém? A Bíblia abre a sua mente e você enxerga perfeitamente. Amém, querido? Em nome de Jesus, receba isso. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aquele homem, ele entendeu isso. O rico Lázaro não entendeu o propósito, não buscou da forma correta. Por outro lado, Cornélio buscou e buscou até encontrar.
Querido, glória a Deus. Deus está buscando pessoas de coração sincero. Em nome de Jesus, quero declarar, você e eu somos pessoas de coração sincero. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos buscar a direção de Deus. Nós não sabemos direito qual é a melhor forma de adorar. Nós não sabemos direito, muitas vezes, qual é a melhor forma de fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando soluções. Quando você vai para a Bíblia te dá solução. Quando você vai para a presença de Deus, Deus te dá solução. Quando você vai ler a palavra, Deus começa a te revelar tudo aquilo que você precisa para a tua vida, para o teu casamento, para os teus negócios, tudo aquilo que você está buscando para as suas emoções, para o seu entendimento, para o seu intelecto, toda a sabedoria, todo o tesouro. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você descobre. Sabe qual a questão? É que muitas vezes as pessoas não estão buscando a Deus no lugar certo. As pessoas querem a resposta, mas estão buscando no lugar errado. Em nome de Jesus, que hoje você decida, eu vou buscar no lugar certo, na presença de Deus. Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, Ele tem resposta para a minha vida, eu creio e eu vou buscar até encontrar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero a vida eterna. Oh Deus, envia para a minha vida todas as oportunidades que eu preciso para entender melhor a Tua palavra e para entender a vida eterna. Em nome de Jesus, amém? Porque é isso que diz a palavra e eu li no começo para você, João 6,47. Em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida. Isso é o que Deus tem para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Essa é a direção de Jesus. Se você crer nele, você terá a vida eterna. Não importa o que diz os homens, não importa o que diz as filosofias diversas, importa que você crê na fonte de vida, que é a palavra de Deus. Importa que você crê em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você crê em Jesus hoje, eu tenho certeza que ele vai entrar e vai mudar a sua história para sempre. E você não vai viver só nessa terra. Você vai viver depois a vida eterna, o melhor, na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você que está precisando ter a sua mente aberta, a você que está dizendo, Deus, eu preciso receber na minha vida essa palavra. Eu não posso mais ficar correndo atrás das religiões, atrás das filosofias, atrás das heresias, atrás de todos os misticismos, atrás de tudo aquilo que de alguma forma ilude a minha alma, as minhas emoções, mas não resolve a minha vida. Deus, eu quero ter a vida eterna e eu quero ir pelo caminho certo. Eu quero as respostas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar, quero que você feche os seus olhos aonde você está. Eu quero que você ore comigo agora, em nome de Jesus, amém? Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por cada vida. Deus, em nome de Jesus, cada vida, cada pessoa que agora Deus está buscando o Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero te pedir agora, põe a tua mão sobre cada um. Oh Deus, põe a tua mão. Oh Deus, e hoje abre o coração de cada um, abre o entendimento para que nós possamos receber essa palavra de vida eterna, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor sopre agora do Espírito Santo sobre cada um, e que eles possam entender a palavra que Jesus nos deixou. Pai, em nome de Jesus, aquele que crê terá a vida eterna. Nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele é nosso Senhor, nós cremos que Ele é nosso Salvador, e eu te peço agora, em nome de Jesus, começa a alcançar cada um. Põe a tua mão agora, em nome de Jesus, sobre aquele que está com a mente confundida pelas religiões, pelo misticismo, pelas filosofias. Ó Pai, em nome de Jesus, toda a armadilha que Satanás lançou para tentar levar essas vidas por um caminho errado, Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor possa colocar a tua mão, liberando, libertando, em nome do Senhor Jesus, que eles recebam liberdade agora, que a mente agora seja livre, em nome de Jesus, para que possam compreender o teu desejo, para que possam compreender o teu melhor. Em nome de Jesus, abençoe a cada um e põe sobre cada um a tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua unção agora, em nome de Jesus. E eu quero que você declare, diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi que a vida eterna vem do Senhor, que existe céu e inferno, e eu não quero viver na mentira, dizendo que eu vou ser apenas uma semente, apenas um fragmento do universo, dizendo que eu vou ser eternizado apenas com as minhas obras, apenas com a minha arte. Deus, em nome de Jesus, eu quero viver a vida eterna ao teu lado. E eu te peço agora, Jesus, entra na minha vida, porque eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém e amém. Amém, querido. Em nome de Jesus, receba isso agora na sua vida, em nome de Jesus, e que você possa ter certeza, Deus está movendo em você e te levando para a vida eterna.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ouvir a palavra de Deus e saber que ela está nos alimentando, saber que Deus está vivo e que Ele fala conosco, amém? É muito gostoso e é muito importante termos esse tempo de estarmos na presença dEle, de nos conectarmos como família, como irmãos, né, na presença do nosso Pai. É bênção pura, amém? Eu quero te fazer um convite agora para que você possa, né, colocar algum parente, alguém que necessita de uma bênção do Senhor. Nós vamos entregar essa semana nas mãos do nosso Pai, nós vamos agradecê-lo. Mas eu queria que você colocasse um familiar teu que você sabe que necessita também de um milagre, de um toque do Senhor. Coloque agora essa pessoa na presença de Deus e vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por este culto tremendo. Obrigado pelo culto da família, obrigado pela Sara Nossa Terra de Boston, obrigado, Deus, porque nós temos, ó Pai, a oportunidade de te ouvir, de falar, ó Deus, contigo, Deus, e de receber, ó Deus, a tua palavra que vem nos marcar, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, intercedemos, Deus, agora pelos nossos familiares, aqueles que necessitam, Senhor, de uma resposta tua, que o Senhor possa, Deus, estar indo de encontro a cada um deles, que eles possam, Senhor, receber de ti o milagre que eles tanto buscam, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por este tempo. Nós queremos declarar uma semana de milagres, uma semana de respostas, uma semana de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para fechar, diga comigo aquela frase que nós dizemos todo final de culto e que abençoa muitas pessoas, amém? Fala comigo aí. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos, um beijo.